Fala aí, galera. Quem está falando aqui com vocês é o professor Ronan. E nessa aula de hoje, pessoal, nós iremos falar sobre a Revolução Socialista na China. Lembrando, pessoal, que no século XIX, a China ela foi invadida pelos países imperialistas, né? E o problema desse momento é que o imperador chinês ele permitia que a China fosse invadida por esses países imperialistas ocidentais e até mesmo, né, num outro momento, o Japão, porque ele continuaria se mantendo no poder. Então, esse é o contexto que desse final do século XVIII aí que nós iremos abordar agora. Bom, pessoal, primeiro, como estava dividida a sociedade chinesa? A sociedade chinesa, como a gente falou, tinha aí um imperador que era a figura mais importante. E aí, pessoal, abaixo do imperador, nós temos dois grupos consideráveis, considerados aí da elite chinesa, que são os notáveis, que eram aqueles funcionários públicos graduados, né, de nível superior, e os mandarins, pessoal, que eram os funcionários públicos concursados, né? Ou seja, que faziam prova e exerciam os cargos no governo. Esses dois grupos aí, pessoal, notáveis e mandarins, fazia parte aí dessa elite chinesa. E na base da pirâmide nós temos aí os camponeses, que eram aí a maioria da população, e eles trabalhavam, pessoal, para manter essa elite aí e os estrangeiros, né, dos países imperialistas. Então, pessoal, os camponeses estavam sobrecarregados com tantos impostos que eles tinham que pagar. Então, com esse imperialismo, com esse estrangeiro e só esses notáveis e mandarins, perdão, tendo sucesso na sociedade, né? Os camponeses sofriam e sofriam cada vez mais. Pessoal, a China ela foi transformada num verdadeiro formigueiro humano. Tá? Então a gente sabe que a China é o país mais populoso do mundo. Né? E esse formigueiro humano, pessoal, nesse final do século XVIII aí, eram basicamente de famintos, né? Pessoas que se vestiam aí como farrapos e cultivavam arroz, que era o principal trabalho para os camponeses na China. Só que lá, pessoal, eles tinham que contar os grãos que eles podiam comer. Então, a China passou a viver épocas de fome nesse período do final do século XVIII e no início do século XIX. Tá, pessoal? Então é por isso que nós vemos, principalmente em épocas de coronavírus e tudo mais, né, que o vírus surgiu na China e você vê muitas piadas, muitos memes, ou até mesmo eles reclamando, falando que as pessoas criticando, né, falando que eles comem de tudo, né, foram comer morcego e o vírus está aí. Pessoal, não é bem assim. A China, assim como o Brasil, é um país continental, é um país enorme. A parte leste da China, pessoal, onde está escrito ali, ó, Coreia, Taiwan, Xangai, aquela região ali é uma região mais desenvolvida, é uma região economicamente até importante do mundo. Mas, pessoal, na parte ocidental, né, na parte oeste da China, a população era mais pobre, mais camponesa, e eles aprenderam a comer tudo o que se move para não morrer de fome, ok? Foi por conta então desse imperialismo dos ocidentais no território chinês. Bom, e aí, pessoal, os camponeses, né, passando ali por aquele momento de opressão, sem dinheiro, né, sem, poder, sem perspectiva de crescimento, eles fizeram uma revolta, pessoal. Essa revolta ficou conhecida como a Revolta dos Boxers. Aconteceu no ano de 1898. Por que ela tinha esse nome aí, pessoal? Porque os ocidentais chamavam os chineses de boxers. O que eram os boxers, pessoal? A tradução literal era os que lutavam com os punhos, né? Por quê? Porque os chineses, pessoal, eles praticavam artes marciais, principalmente o Kung Fu.
que é a origem chinesa. Então, quando eles iam para revolta, para luta, eles não usavam armas, eles usavam as técnicas de luta deles. Eles usavam armas, mas não em grande quantidade, como em outras revoltas nós já estudamos por aí. Por isso que eles eram chamados aí de boxers, tá? E aí, pessoal, nessa revolta praticada aí pelos camponeses, eles conseguiram matar, principalmente ali quando eles chegaram na cidade de Pequim, desculpa, um grande número aí, ó, de estrangeiros foram mortos com essa revolta. Então a revolta dos boxers estourou mesmo na capital da China, que foi a cidade aí de Pequim. Bom, pessoal, e aí, ó, os imperialistas, sabendo dessa revolta camponesa, sabendo que tinha pessoas da sua nacionalidade morrendo na China, eles resolveram invadir a China, mandando lá os seus exércitos. Aí, pessoal, não é mais a arte marcial, eles já foram aí fortemente armados até os dentes, para cima aí dos chineses. Então eles, ó, massacraram milhares de chineses. A intenção deles, pessoal, era como eles diziam, era preservar a civilização. Eles queriam manter a normalidade na China, como se aquilo que os camponeses viviam, né, não fosse tão ruim para os imperialistas. Eles achavam que não era tão ruim para os próprios camponeses. Então, pessoal, agora a China ficou mais uma vez subordinada ao Ocidente e mais uma vez com o aval do imperador chinês. Tá? E aí o imperador chinês acabou aceitando e assinando, pessoal, um tratado aí humilhante, onde as condições da China aí, perante os próprios chineses estavam cada vez pior, a população cada vez mais pobre, cada vez mais faminta, famigerada e se vestindo mal. Foi nesse contexto, galera, que surgiu o Partido Nacional Chinês no ano de 1900, ou seja, 2 anos depois da revolta dos Boxers aí. Então, o que os líderes desse movimento, desse partido defendiam, pessoal? Primeiro, como a gente falou, né, o Partido Nacional, então já pregava aí esse nacionalismo. Então eles defendiam, pessoal, um Estado democrático, né, onde atendesse aos interesses do povo, e também tinham que estimular a modernização econômica da China, que estava ultrapassada nesse momento aí. E esse Partido Nacional Chinês, pessoal, ficou conhecido como Kuomintang, tá? Que é o Partido Nacional do Povo. Então, o principal intuito desse partido era combater a dominação estrangeira. Então, quem fundou, pessoal, o líder do Kuomintang foi um médico chamado de Sun Yat-sen. Né? Então, pessoal, ele conseguiu derrubar esse império na China e proclamar uma república na China no ano de 1911. Então ele conseguiu afastar o imperador, que era conivente lá com os desejos imperialistas, e agora a China é uma república para governar para os seus. Só que o problema, pessoal, da República Chinesa é que ela não chegou a toda a China. Como a gente já falou outrora aí, a China era um país continental, assim como o país, ou seja, um país assim como o Brasil. Então ele é um país assim de imensas, né, de dimensões imensas, muito grande. E aí no interior, como a gente falou, que é onde o povo realmente passava fome, onde eles aprenderam a comer tudo que se move. Então no interior o poder ficou na mão de grupos, né, conhecidos como os senhores da guerra. Então, pessoal, esses senhores da guerra eram os chefes militares local. Eles possuíam um exército aí para poder manter a ordem na região, no interior. Então ele tinha enorme poder aí, eram eles quem mandavam ali naquela região. Então, pessoal, assim como toda a comunidade rural, havia sempre os grandes proprietários de terra. Então, os senhores da guerra, eles ofereciam proteção aos ricos proprietários de terra, né, os grandes proprietários de terra, e em troca, pessoal, dessa defesa, eles recebiam aí alimentos para os soldados. E para poder garantir esse exército bem alimentado, esse exército farto, os grandes proprietários, né, que eram os líderes políticos locais, eles aumentavam os impostos na região para poder manter o exército dos senhores da guerra, o que fazia com que a vida
do pobre camponês ficasse cada dia pior, espalhando ainda mais a fome entre os camponeses chineses. Então foi nesse clima de insatisfação que o marxismo, né, lá os ideais de Karl Marx, os ideais de esquerda, entraram na China, tá, pessoal? E foi aí que se fundou, né, no ano de 1921, o Partido Comunista Chinês. Partido Comunista, o CH minúsculo, porque é o chinês, tá? Então, pessoal, foi fundado aí pelo Mao Tse Tung, tá? Com os ideais dele, né? Os ideais marxistas, como a gente falou. E, pessoal, o líder, né, como falei, era o Mao Tse Tung. Então, o Mao Tse Tung, pessoal, ele foi professor, ele era formado em pedagogia. Então, foi dele uma frase célebre que ele fala assim, ó, um professor vale por 100 guerrilheiros. Não, um professor só vale por 100 guerrilheiros. Então, que seriam esses 100 guerrilheiros aí, pessoal? Seriam os soldados dos senhores da guerra. Então, em vez de você manter a população através da força, seria interessante você dar o conhecimento para eles. Era isso que o Mao Tse Tung queria dizer, tá? E aí, pessoal, nesse contexto aí dos senhores da guerra, tá? Mao Tse Tung também escreveu livro, pessoal, escreveu vários livros, né, sobre política, filosofia e economia. Tá? Então, a gente vai falar mais sobre Mao Tse Tung mais para frente e talvez o principal livro dele, que a gente também citará, tenha sido o Livro Vermelho. Bom, galera, o que ocorreu? O líder do Kuomintang, o médico Sun Yat-sen, ele acabou morrendo, tá, pessoal, no ano de 1925 e deixou o poder aberto, deixou o cargo de líder do povo aberto. E quem assumiu, pessoal, esse poder através das lutas internas foi esse chinês aí, o Chiang Kai-shek, que era general, ele venceu. E aí, pessoal, ele já fez mais uma espécie de radicalização na República Chinesa. Então, por exemplo, ele proibiu que o Partido Comunista Chinês existisse. Então, ele colocou o Partido Comunista na ilegalidade. E aí, pessoal, ele acabou se aproximando-se lá dos países ocidentais, coisas que os imperadores anteriores faziam, né, que não agradavam a população. Por quê, pessoal? Porque ele precisava de autonomia e de segurança para ele governar. Então, se ele apoiasse os ocidentais garantiriam ele no poder. E aí, pessoal, ele perseguiu opositores, tá? Então, houve um episódio conhecido aí como o Massacre de Xangai. Xangai, né, é uma principal cidade econômica da China, fica mais ao norte, né, ao nordeste da China, certo? E aí, pessoal, esse massacre de Xangai aconteceu no ano de 1927, né? Ou seja, um pouco depois, aí, um ano e pouco depois que ele assumiu o poder. E aí ele assassinou, pessoal, nesse massacre de Xangai, milhares de comunistas simpatizantes aí do Partido Comunista Chinês. Bom, então, nesse momento, a gente começa uma guerra civil na China. Né? De um lado, nós temos os membros do Partido Comunista e os seus seguidores, né, que estavam postos na ilegalidade, eles não podiam existir. E do outro lado, nós temos o Kuomintang, liderado pelo general Chiang Kai-shek, certo? Então, pessoal, a guerra dentro de um mesmo país, entre os seus integrantes, é chamado de Guerra Civil, que ela se prolongou de 1927 e foi até a Revolução Socialista Chinesa em 1949. Tá? Então, os nacionalistas, liderados lá pelo Kuomintang, pelo Chiang Kai-shek, e os comunistas, liderados por Mao Tse-tung. Então, foi nesse episódio, pessoal, que o Kuomintang, o líder lá, Chiang Kai-shek, começou a mandar milhares de homens para matar, exterminar, acabar com a raça dos comunistas, tá? Liderados aí pelo Mao Tse-tung. Foi nesse contexto que surgiu aí a Longa Marcha, como ficou conhecida aí. Tá? Então eles percorreram, pessoal, em torno de 1.000 léguas, que dá mais ou menos 6.000 quilômetros, sobre o fogo aí do governo chinês. Tá? Então eles travaram aí contra o exército chinês mais de 200 combates. E além de enfrentar, pessoal,
o governo chinês, né, que eles andaram mais de 6 mil quilômetros buscando uma cidade ao norte onde o governo chinês não tinha interferência. Então eles percorreram 6 mil quilômetros enfrentando durante o caminho, né, como a gente falou que a China é um país continental, eles enfrentaram deserto, eles enfrentaram neve, eles enfrentaram florestas densas, fechadas, e o exército chinês aí para poder fugir e conseguir chegar no seu checkpoint. Então aí nós temos, pessoal, o caminho traçado aí pela longa marcha, né? E aí, pessoal, ele aproveitando-se dessa guerra civil, aproveitando desse momento de fraqueza aí, o Japão, que estava desejando ampliar sua influência na Ásia, né, conseguir mais territórios para conseguir matéria-prima, o Japão invade a China. Então, aproveitando dessa guerra civil, o Japão resolveu atacar a China. E aí, pessoal, começou a saquear, começou a humilhar os chineses. Eles violentavam, pessoal, as chinesas e diziam lá que eram necessidades de guerra. Então, o Japão começou a se apropriar do território chinês. Foi quando Foi quando, pessoal, eles interromperam aí a guerra civil. Os nacionalistas lá do Kuomintang e os comunistas, liderados por Mao Tse Tung, resolveram se unir para poder lutar contra o mal maior, que era, no caso aí, os japoneses, tá? Então eles se aliaram para poder lutar contra os japoneses. Na verdade, pessoal, os generais do Kuomintang, eles estavam dominados pela corrupção, eles pouco faziam aí para essa guerra contra o Japão, tá? A liderança dessa luta contra o Japão coube ao Mao Tse Tung. E aí, pessoal, Mao Tse Tung foi conquistando o respeito e a admiração lá do povo chinês, tá? Nessa luta aí contra os japoneses. Bom, agora, pessoal, como a gente já entrando propriamente dito na Revolução, o exército do Mao Tse Tung ele ficou mais forte, né, e ganhou mais popularidade. Só que como a gente já sabe do contexto aí de Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que o Japão ele foi derrotado na Segunda Guerra Mundial e aí ele recuou, ele acabou deixando alguns países asiáticos aí, voltando apenas para o seu território. Então o Japão acaba deixando, né, o japonês acaba deixando o território chinês e deixou a relação entre China e Japão, pessoal, chineses e japoneses, é extremamente conflituosa. Os chineses até hoje não se relacionam bem com o Japão, né, por conta dessa expansão imperialista japonesa no século XVIII e XIX. E aí, pessoal, os nacionalistas e os comunistas recomeçaram as suas guerras, né? Ou seja, um contra o outro para ver quem vai chegar ao poder. Só que o Mao Tse Tung, pessoal, ele já estava com um exército maior, que era o EPL, né? Exército Popular de Libertação, tá? Então agora, pessoal, com esse poderoso exército aí, Mao Tse Tung conseguiu vencer o Kuomintang. E aí, ó, ele faz um desfile triunfal dos comunistas na capital chinesa, que é Pequim. Bom, pessoal, olha que interessante. Nesse momento aqui, observem ali aquele ponto amarelo no canto da nossa tela. Então ali, pessoal, ali ela é chamada de Ilha de Formosa, passou a ser chamada também de Taiwan, né? Então ali, pessoal, foi onde os nacionalistas do Chiang Kai-shek, né, foram depois que eles perderam na guerra civil chinesa. Então, o Mao Tse Tung proclamou a República Popular da China, ou seja, um governo socialista com os ideais marxistas e presidido aí pelo Mao Tse Tung. Enquanto isso, pessoal, Chiang Kai-shek se retirou para essa ilha de Formosa, né, que é essa ilha amarela que a gente está vendo aí, que também ficou chamada de Taiwan, tá? Só que na época, pessoal, olha que interessante, ele usou o mesmo nome. Então agora temos duas Chinas no mundo, a China nacionalista e a República Popular da China. Então a China nacionalista, pessoal, liderada aí pelo Chiang Kai-shek, ela continuou capitalista, ok? Bom, pessoal, esse governo do Mao Tse Tung, ele é marcado aí por
fases, tá? Então a gente vai falar agora de uma primeira fase do governo do Mao Tse Tung, onde ele estatizou, por exemplo, as grandes empresas. Então as grandes empresas agora passaram a pertencer ao Estado chinês. No início, pessoal, né, como a gente falou, como é marcado por fases o governo Mao Tse Tung, essa primeira fase ela é chamada nos livros de Nova Democracia. Então, no início, ele acabou aceitando a existência de pequenas empresas, mas as médias e as grandes empresas, principalmente, foram confiscadas aí pelo Estado. Ele expropriou, pessoal, e distribuiu terra aos camponeses, né? Então ele confiscou grandes e médias propriedades rurais e distribuiu para os mais pobres. Na geografia, a gente chama isso de reforma agrária. Então é importante a reforma agrária, pessoal, para poder diminuir a pobreza que a China vivia, né? Que a fome, eles viviam lá na miséria, nos camponeses, então era importante dar terra para eles poderem plantar e tirar o seu sustento dali, né? E aí ele implementou a industrialização no primeiro momento, pessoal, ele contou com a ajuda financeira aí da União Soviética. Então a União Soviética ajudava bastante, enviando dinheiro, enviando tecnologia, enviando engenheiros, médicos, professores, etc. E aí, pessoal, nesse início, com esse apoio e essa nova pegada aí, a economia apresentou altas taxas de crescimento aí no primeiro momento. Bom, galera, ele criou lá um quesito direitos iguais aí entre homens e mulheres. As mulheres na China, pessoal, elas eram tratadas como domésticas, né? E agora elas ganharam igualdade de direitos. Né? E ele também, pessoal, organizou aí um gigantesco movimento de educação popular. Ele alfabetizou aí, pessoal, dezenas de milhões de adultos na China. E aí, pessoal, ele criou um plano político chamado de Grande Salto para Frente. Então, o objetivo desse grande salto para frente era transformar a China em país desenvolvido aí no período de 15 anos. Então, para isso, pessoal, para esse projeto dele dar certo, ele criou o que a gente chama aí de comunas populares. Então, o que eram aí as comunas populares? Então, pessoal, as comunas populares eram, né, eram essas comunidades autossuficientes aí que nós estamos vendo. Então, o que quer dizer esse autossuficiente? Ou seja, é tudo que eles produziam aí pertenciam a todos no grupo. Então, ó, dentro de cada comunas populares havia algo em torno aí de 20 mil pessoas vivendo lá dentro. Tá? Então, cada comunidade produzia tudo o que precisava ali dentro daquelas comunas, como os alimentos, né, suas próprias roupas, seus calçados, suas ferramentas, tá? Então, ó, eles possuíam cada comuna dessa, pessoal, possuía aí o seu próprio moinho, tá? Possuíam, por exemplo, as lavanderias, postos de saúde. Então, dentro de cada comuna dessa aí tinha posto de saúde, tinha escolas e tinha uma espécie ali de central elétricas. Bom, pessoal, porém, galera, o grande salto para frente não foi muito, né, não deu muito sucesso para o povo chinês, não, tá? Então, lá as comunas, eles não atingiram, por exemplo, as metas fixadas aí pelo governo. Então, os trabalhadores foram deslocados para trabalhar em áreas que eles nem conheciam. Né? Então, houve um momento, né, que eles queriam que todos trabalhassem juntos no campo, né, para a comunidade ficar mais unida. E aí o grande salto para frente não foi bem sucedido, o que voltou a trazer fome para a população da China. Né? A fome volta na China aí. Tá? A economia se desorganizou, tá, galera? Então começou a faltar alimentos e aí milhões de chineses, pessoal, acabaram morrendo aí de fome. Mas, galera, observem, morrendo de fome. A população da China, como a gente já falou, ela é composta aí
né, mais populosa do mundo. Então ela tinha nessa época algo em torno de 600 milhões de habitantes. Então esse número, pessoal, acabou assim diminuindo bastante. Algo em torno de 30 milhões de pessoas teriam morrido na China nesse momento de fome. Então, ó, como eu falei para vocês, a China havia aí 60 milhões de habitantes nessa época e 30 milhões de pessoas chinesas morreram de fome nesse período. Tá? Então, o governo já não estava indo bem, já tinha começado a ter atritos com a União Soviética, né, aquela questão de quem vai liderar a esquerda mundial. A União Soviética já havia retirado os investimentos da China, a União Soviética já havia recebido, né, chamado de volta lá os seus líderes, como os seus professores, os seus engenheiros, já tinha tudo voltado já para a União Soviética, já estava numa relação não muito confortável aí com a China. Bom, pessoal, foi nesse contexto, né, que aumentou o desemprego, aumentou também a propaganda contra o governo, as manifestações surgiram e principalmente, pessoal, a propaganda negativa, né, as manifestações feitas aí pelos jovens estudantes, né, de escolas secundárias e até os alunos universitários. Eles diziam, pessoal, que seria necessário combater o que eles chamavam na China de os quatro velhos, que são os velhos hábitos né, os velhos hábitos adotados pela política chinesa de permitir o imperialismo, da corrupção, né, a velha cultura que não deixava a China ter novas ideias, principalmente as ocidentais, né? Essas velhas ideias de se fazer política, os velhos costumes. Esses eram os quatro velhos a qual os jovens queriam acabar na China. E, pessoal, foi aí que os estudantes foram para as ruas fazerem protestos. E dentro desse contexto, né, para conter essas críticas, foi quando Mao Tse Tung criou, lá no ano de 1966, a Revolução Cultural. Bom, pessoal, a Revolução Cultural, né, criada em 1966, ela foi, né, criada para poder manter os chineses fiéis à sua cultura, à tradição do Mao Tse Tung, e, por outro lado, para combater todos aqueles que discordavam da Revolução Chinesa. Então, se você concordasse com a Revolução, você não teria problema. Agora, se você fosse um opositor, aí você teria problemas com o governo. E o governo, pessoal, investiu em tecnologia, investiu pesado em propaganda para que os chineses se sentissem acolhidos pela Revolução Cultural. O grande símbolo, pessoal, da Revolução Cultural é o que nós chamamos aí do Livro Vermelho, um livro escrito aí por Mao Tse Tung, onde continha, por exemplo, todo o seu pensamento sobre governo. Tá? Então o livro vermelho, pessoal, estava contido aí os pensamentos do Mao Tse Tung e estudantes e operários foram obrigados a divulgar os seus pensamentos. Então, pessoal, todo militante da Guarda Vermelha, que era a guarda do governo chinês, deveria ler diariamente trechos do livro vermelho e debater, pessoal, discutir, trocar ideias com seus colegas sobre o livro vermelho. Aí nós temos alguns exemplares do livro vermelho. Então, pessoal, a Revolução Cultural, ela trouxe benefícios e malefícios ali para a sociedade, tá? Então, por exemplo, a Revolução Cultural proibiu a cultura que vinha do Ocidente, jazz, rock. Você não poderia escutar rock, por exemplo, na China nesse período aí. Universidades, pessoal, foram fechadas, passaram um tempo fechadas, depois elas foram reabertas, né? Por quê? Elas foram fechadas porque, segundo a Revolução Cultural, todo chinês tinha que saber fazer tudo dentro da China, viver com seus em igualdade. Então, eles tiveram que deixar de estudar, por exemplo,
para ir para os campos, né, plantar arroz e tudo mais. E aí, pessoal, os estudantes deixaram seus estudos para trabalhar na agricultura. Então, observem aí, ó, que a Revolução Cultural, ela entusiasmava a juventude, porque muitos se alistavam aí no Exército Vermelho, né, na guerrilha militar do Mao Tse Tung, mas por outro lado, pessoal, ela assustava ao mesmo tempo. Então ela entusiasmava a juventude e assustava ao mesmo tempo. Por exemplo, pessoal, os antigos governantes locais, daqueles 4 velhos, né, os prefeitos, enfim, eles foram tirados, eles foram arrancados dos seus cargos, acabaram sendo humilhados publicamente aí, tá, pelos jovens, e colocaram pessoas mais jovens para governar e debater com a comunidade. Então isso encantou muito a juventude chinesa daquela época. Então, pessoal, todos tinham que desempenhar todas as funções, tá, na China. Bom, houve, pessoal, a estatização dos bancos, ou seja, os bancos agora passaram a pertencer ao Estado e os meios de produção. Então, era o Estado que controlava tudo que era produzido na China. E houve, pessoal, uma planificação da economia. O que é aí essa planificação da economia, pessoal? A China se fechou para o mundo. A gente falou aqui alguns slides atrás que havia 2 Chinas nesse momento no mundo. A China nacionalista do Chiang Kai-shek e a nossa China comunista aqui do Mao Tse Tung. Então, pessoal, com a planificação, a economia chinesa se fechou para o mundo, politicamente, economicamente, a China nacionalista do Chiang Kai-shek se filiou à ONU. Né? Então, quando a China abriu a sua economia, abriu-se para o mundo, não podia ter 2 Chinas. E aí, por isso que a China nacionalista acabou mudando de nome. Mas a planificação é se fechar para o mundo economicamente e politicamente. E dentro da China, pessoal, o Mao Tse Tung ele estabeleceu um salário mínimo e um salário máximo. Então, todos os trabalhadores tinham que ganhar dentro desse valor. Então, imaginemos aqui, vamos arredondar, se o salário mínimo fosse R$ 1.000, o máximo seria R$ 10.000, tá? Então, esse aí era o salário, não importa a sua profissão dentro da China, não importa se você era um dirigente do Partido Comunista ou se você era um simples coletor de arroz. Então, o salário não vai sair dessa margem aí. Bom, pessoal, aqui falando agora da Revolução Cultural, a polícia lá na China foi extinta lá no território. Quem fazia o papel de polícia eram os moradores. Eles acabavam se revezando ali desse papel, né, de fiscalizar e de vigiar a sociedade. A diferença, pessoal, é que não tendo polícia, cada um faz lá o que for necessário, né, para conter ali a marginalização, porém, pessoal, o governo não gasta aí com salários, então já é um gasto a menos aí para o governo local. Havia também, pessoal, na China comunista, o famoso médico camponês, conhecido popularmente como médico descalço, tá, pessoal? Ele era um trabalhador comum que passava aí por um treinamento de primeiros socorros, nada tão a fundo, né? Era uma faculdade de medicina, e ele acabava atendendo ali os problemas mais simples da sociedade, para evitar, por exemplo, que as pessoas fossem aos postos de saúde. Bom, pessoal, a Revolução Cultural foi passando e foi acabando, né? Então, houve, ó, em 1975, houve uma prisão de 4 membros do Partido Comunista Chinês, tá? E dentro desses 4 membros estava aí a terceira esposa do Mao Tse Tung. Ela fazia parte aí do Partido Comunista. Lembrando, pessoal, que o Mao Tse Tung ele foi um grande estadista, ele foi um grande comandante militar. Como eu falei para vocês, ele escreveu vários livros, ele praticou esporte até a velhice, ele amou, galera, inúmeras mulheres. E também essas mulheres amaram Mao Tse Tung. Mas o Mao Tse Tung, pessoal, ele jamais se esqueceu que a sua esposa, a primeira esposa dele, e o filho dele tinham sido assassinados pelo Kuomintang, pelo Chiang Kai-shek, tá? Então, ó, para muitos chineses, Mao Tse Tung acaba sendo herói. Então, essas pessoas aí foram presas e foram condenadas pelos crimes ocorridos durante a Revolução Cultural.
Como a gente já falou, pessoal, todo mundo morre. Mao Tse Tung morre também no ano de 1976. Como eu falei, ó, para muitos chineses, Mao Tse Tung é ainda hoje um grande herói para a China, tá? Mas para os chineses anticomunistas, ele também não passou de um ditador, tá? Então tem esses dois lados aí do Mao Tse Tung. E quando ele morre, pessoal, há uma abertura econômica na China. Galera, a China torna-se, e até hoje, uma das maiores economias do mundo. Mas olha o detalhe aqui. A abertura é apenas econômica, não política. Então, na China, por exemplo, continua o sistema de partido único até os dias atuais. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado, tá? Se vocês gostarem, dê o like no canal, não esqueça e também se inscrevam. Até a nossa próxima aula.